Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETcast! Hoje teremos como convidado o professor Dr. Eduardo Vincentini. O professor Eduardo se graduou em 1984 no curso de Licenciatura em Física, pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio. Em 1994, graduou-se como bacharel em Física, pela Universidade Federal do Paraná. Já em 1996, obteve seu grau de mestre em Física, também pela instituição UFPR. E no ano de 2001, recebeu seu título de doutor em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. E desde 2002 é professor ativo do Departamento de Física da Unicentro, e é responsável pela implantação do PET Física em 2009. Olá, ouvintes! Hoje entrevistaremos o professor Eduardo sobre a criação do grupo PET Física. Então, professor, primeiramente, como o senhor conheceu o programa e qual foi a intenção de criar o grupo PET Física? Bom, primeiro, antes, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui, retornar aqui ao PET, uma atividade de vocês. Acho essa atividade muito legal. Eu fiquei sabendo que vocês estavam entrevistando outros professores e ajudando a resgatar um pouco da história do nosso departamento. Então, sobre a questão de como eu conheci o PET, qual foi a intenção de criar, na época, em 2008, quando nós decidimos criar o grupo PET, já havia dois grupos PETs na universidade já um pouco mais antigos, que era o PET Geografia e o PET Letras. E eles eram famosos já pelas atividades que desenvolviam, pela importância que eles tinham dentro do curso, pela qualidade dos alunos que estavam envolvidos nesse programa. Já existia um desejo de outros cursos de se ter um PET também. E na época, no departamento de Física, a gente estava com algumas ideias de expansão, na verdade, duas coisas eu acho que foram os principais para se tentar um grupo PET, fazer um projeto de grupo PET. Primeiro, a gente queria expandir, nós éramos um departamento pequeno, somos ainda, e a gente imaginava que a gente poderia montar um curso de mestrado, um outro curso de graduação, no caso de Engenharia Física, e a gente precisava aumentar o número de alunos também. Então a gente queria fazer atividades para motivar mais os alunos. E por outro lado, a gente estava enfrentando o problema da evasão, porque o nosso curso começou em 2002, já estavam algumas turmas sendo formadas, e a gente tinha um problema grande de evasão, uma certa pressão institucional para apresentar algumas soluções para a evasão. A gente estava com várias frentes, várias propostas para enfrentar a evasão, uma delas foi sugerida o grupo PET também. Então apareceu um edital do governo federal naquele ano, que é um projeto do governo federal, esse grupo PET, Apareceu um edital e os professores, o departamento, um grupo de professores decidiu que seria interessante a gente apresentar uma proposta. Na época nem fui eu que teve a primeira ideia, foi o professor Luiz Fernando Cótica, que não está mais no departamento. Então ele começou a agilizar, rascunhar um projeto, a convencer os outros professores, mas ele depois não pôde dar continuidade. E foi interessante, porque daí nós fizemos uma reunião de departamento, a gente conversou sobre a viabilidade de se manter o projeto e quem deveria ser o tutor, e depois de muita discussão e retirando, excluindo alguns professores que não podiam, ficou o meu nome. Então, na verdade, eu fui escolhido para ser o tutor numa reunião de departamento mesmo, E daí eu dei continuidade ao projeto e deu certo. Foi bom, porque naquela época não tinha muitos... Quando o governo federal lançava esses editais, eram pouquíssimas vagas. Na época, o governo federal lançou o edital que tinha 30 vagas de grupos PETs no Brasil, dividido em 3 grupos de 10. Desses 3 grupos de 10, as estaduais só poderiam se inscrever num grupo, ou seja, 10 projetos estavam sendo avaliados naquele grupo com universidades federais e estaduais. E nós fomos escolhidos. Na época, 2 universidades estaduais tiveram projetos aprovados, uma lá no Nordeste e a nossa aqui. Então nós gostamos muito porque a gente disputou em grandes, só para vocês terem uma ideia, 2 anos depois foram aprovados 100 grupos PETs no Brasil todo. E a gente conseguiu, numa época que estava ali,
Eram 30 mais 2, só que 10 que a gente poderia encaixar o nosso projeto, e desses só 2 estaduais. Né? Já foi mais ou menos em que ano? 2008. 2009 começou daí. E tivemos resultados assim, interessantes, né? Não foi a nossa única ação, mas para a evasão, mas com uma consequência logo em seguida, alguns anos depois, uns 3, 4 anos depois, a gente teve uns picos de formandos aqui no nosso departamento. Então o nosso grupo PET Físico foi o terceiro da universidade? Terceiro na universidade. No ano seguinte, depois foi o PET da agronomia, que foi ainda numa época que estava com poucos grupos PETs no Brasil, a agronomia conseguiu dela. E depois foi o grupo da filosofia, história, vários, né? Foram entrando, não sei hoje quantos tem na universidade. Né? Mas aí teve um boom assim, de grupos PETs na chamada gestão do governo federal, né? Foram liberados muitos programas de PET. Então a universidade conseguiu emplacar mais alguns projetos. Né? Então, ainda sobre a questão da criação, na época que nós fomos concorrer no edital do MEC, que é o nosso projeto, eles estavam criando, eu falei para vocês, o único jeito da gente encaixar o nosso projeto era num grupo, tinham 3 grupos, e 2 desses grupos só aceitavam projetos de universidades federais. Só um que aceitava estadual e era chamados PETs temáticos, que foram criados por 2 anos seguidos só. Então esses PETs não eram PETs vinculados a um curso específico, mas eram PETs vinculados a um tema. E o tema que a gente encaixava ali era novos materiais e tecnologias. Foi nesse sentido que a gente montou. E para nós não foi difícil fazer um PET nessa linha, porque a maior parte dos professores do nosso departamento trabalhavam com isso. Né? E existia até uma possibilidade desse PET ser interdepartamental ou envolver mais de um curso. Mas na época nós fizemos só o curso de física e existia também uma compreensão interna dentro da universidade, de que os PETs deveriam ser vinculados a um curso. A universidade não conseguia assim, entender como ela ia administrar PETs com mais de um curso. Então por isso que a gente escolheu esse novos materiais e tecnologias e foi uma boa escolha. No ano seguinte ainda saiu um edital com nessa estrutura, e a agronomia, o PET da agronomia também entrou nisso. O nome do PET da agronomia acho que não é, oficialmente não é PET da agronomia, acho que é alguma coisa na área ambiental, coisas assim, tá? É temático. Mas esses PETs temáticos acabaram, pelo que eu saiba não tem mais. O nosso ficou esses 2 PETs, o nosso da agronomia como temáticos. Então, assim, algumas coisinhas de diferença. Por exemplo, na minha época eu tinha dificuldades na seleção, porque os alunos faziam uma seleção prévia antes. Quando eu abri um edital para 2 vagas, por exemplo, me apareciam 2 candidatos aqui. Então eu começava a perceber que os alunos por fora se selecionavam ali, né? Se discutiam, conversavam quem que ia ser o PET. Eu ficava um pouco bravo, porque eu achava que a seleção deveria ser eu fazer a seleção, né? Mas a gente não tinha calouros na época, né? Depois que eu saí, começaram as regras mudaram e foi possível calouro. E eu percebi isso, conversando com os tutores, e começou a ter um rodízio maior de alunos, porque daí entrava-se muito calouro, e os calouros depois, pelas próprias regras de permanência no PET, acabavam saindo em função dessas regras. Antes não, o meu aluno que entrava comigo ficava até o final. Cortei pouquíssimos alunos, né? Só 2 alunos na época. Então, sim, vantagens e desvantagens, né? No período de transição, nós tivemos um período de transição entre as regras, que foi acho que da época do professor Fábio, tutor, que não conseguiu ter 12 alunos, né? Acho que você também, Pedro. Não conseguiu ter 12 alunos por causa desse problema mesmo, que os alunos entravam, saíam, né? Então hoje tem uma vantagem maior, você tem uma oportunidade de ter mais candidatos, né? Isso também está diferente. Hoje eu percebo que quando você abre uma vaga, vem vários candidatos. Então os alunos sabem do PET, eles têm interesse em vir para o PET. E hoje em dia o pessoal também está mais interessado pela divulgação que a gente faz do PET no curso. E todos os alunos, quando entram a gente faz a recepção aos calouros, a gente já explica o programa
e os que já são veteranos também já conhecem, então eu acho que isso é um dos motivos que quando abrem o edital há mais interessados, porque eles conhecem o programa, sabem que o programa é bom, porque ele agrega muito, e daí eu acho que esse é um dos fatores que há mais interessados hoje em dia. Olha, quando eu comecei a fazer o meu curso de Física na Universidade Federal do Paraná, nós chegamos no primeiro dia de aula sem saber nem direito onde era a sala, uma dificuldade de informações. A primeira informação que o professor deu pra gente, o primeiro professor que entrou, que foi o professor do curso de Matemática ainda, foi o seguinte: hoje vocês são em 40 alunos, no meio do ano vai estar metade dos alunos aqui. E tem uma outra turma paralela de primeiro ano que vai se juntar a essa, porque lá também já metade vai desistir, foi a primeira que ela sabe que E no segundo dia veio um aluno do centro acadêmico e tirou todas as nossas dúvidas sobre o curso. Ficou ali conversando com a gente fez perguntas e tudo. Eu pensei, nossa, preciso de um aluno aqui para ajudar aqui, né? Daí depois no departamento de Física a gente já pensava em não ter esse problema, então a gente procurava fazer, os professores do departamento, todo ano, na primeira semana, em algum momento, reunir os professores para passar algumas informações para os alunos. E no segundo ano do PET, no ano de 2010, se não me engano, o PET fez uma apresentação junto, após os professores, os professores fizeram uma apresentação deles, né? E daí na sequência o PET fez a apresentação do curso de Física, foi a primeira vez. Eu lembro que naquela época quem estava coordenando era a aluna acadêmica Camila, né, que hoje já é professora, e ela fez um trabalho muito legal, muito bem feito, muito diferente do que a gente fazia, né? Ela apresentou o curso, as disciplinas, quem era o professor de cada disciplina, e foi muito legal. Então esse trabalho que os alunos acabam fazendo, para eles mesmos sempre supera o que os professores fazem. E como que foi esse primeiro processo de seleção, em questão de quando os alunos ingressaram? Então, na época, as regras eram levemente diferentes. Não podia entrar calouro na época, sabe? Então, nós fizemos uma seleção, e na época era assim, a primeira seleção eram 4 alunos só. Na segunda, no segundo ano, você poderia ter 8 alunos, e no terceiro ano, 12 alunos. Então, você tinha um total de 3 anos para completar todos os alunos. Então, a primeira seleção a gente fez para veteranos, para só 4 alunos, né? Foi essa a primeira. Na época foi mais tranquilo, assim, porque a gente já conhecia os alunos e não tinha... Olha, falar a verdade, acho que eu tive uns 6 candidatos. 6 candidatos para os 4 alunos que eu tinha que selecionar. Então a gente, naquela época, para você fazer a seleção é um pouco diferente, porque não era ainda tão concorrido, como não podia ser calouros, e os alunos depois os alunos mais velhos iam se encaixando em outras atividades. Normalmente eu abria uma vaga, aparecia um aluno candidato, às vezes 12 no máximo, né? Mas eram alunos mais velhos, né? Por outro lado, não era tão difícil escolher. Professor, qual as primeiras atividades desenvolvidas pelo programa? As primeiras atividades, não sei se são tão diferentes do que a gente ainda faz, né? Vocês ainda fazem. Nós existia uma preocupação no primeiro momento com a formação dos alunos, porque tem aquela cobrança que os alunos do PET têm que ter um melhor desempenho, de que os alunos do PET têm que ter uma formação diferenciada. Então a gente teve uma preocupação com grupos de estudos, fazer vários grupos de estudo, e me deu muito trabalho até na época. Então a gente teve uma série de coisas avançadas assim, que a gente fez com os próprios alunos do PET. Teve os grupos de estudo com os do PET apresentando a outros alunos, né, como matemática básica e fundamental, alguma coisa também de física de ensino médio. E também a gente tentou fazer pequenos projetos de ensino de física
alguma coisa de instrumentação para ensino, algumas coisas diferentes, né? E alguma coisa também de formação um pouco mais universal, que os alunos também procurassem ler livros que não fossem só de física, né, mas também de física, assistir, de fazer alguma discussão sobre alguns livros e filmes que estavam assistindo e oficializar um pouquinho mais essa discussão através de algum tipo de texto, né? Participar de alguns outros programas que tinham semelhantes de outros PETs, tá? Então foram essas as primeiras atividades. Então, professor, desde a criação do PET Física aqui, na sua opinião, quais os aspectos positivos que o programa acabou trazendo para os alunos que participam do grupo? Bom, o primeiro foi o envolvimento realmente dos alunos com a vida acadêmica, porque nós tínhamos antes assim, alunos que faziam o curso, a maior parte deles fazia o curso à noite, quase não vinham aqui. Os alunos que um pouco mais se envolviam eram alunos que viravam estagiários aqui na universidade. Nós tínhamos vagas para estagiários no laboratório de manhã e alguns alunos participavam ou algum outro estágio no centro. E eles vinham aqui fazer os seus grupos de estudos aqui, mas a gente não tinha quase contato com eles. E, claro, a iniciação científica, né? Mas também eram muito separadinhos, né? Sem interação entre eles. Então eu acho que o PET foi o primeiro grupo, o primeiro ambiente onde os alunos podiam assim, vir fora, não estão só vindo para aula, estão vindo para a universidade onde eles podem se reunir, podem conversar sobre os seus problemas acadêmicos, interagir mais e estimular outros também. Não foi o único, né? Nós tivemos logo em seguida o PIBID. O PIBID oportunizou um ambiente assim também. Foi legal. Mas o PET foi o primeiro. Esse foi a primeira coisa assim, que já mudou entre os alunos. O segundo, que eu considero positivo, foi que você criou uma mentalidade entre os alunos, primeiro no PET, mas depois isso contagiou um pouquinho os outros alunos também, de pensar um pouquinho mais na sua formação acadêmica como parte da sua formação profissional e que o que você está fazendo aqui são coisas que vão somar para compor essa sua experiência profissional e que vai ser importante para você no futuro. Então eu percebi que os alunos do PET tinham essa preocupação, por exemplo, com o currículo deles, nas atividades que eles estavam fazendo, que ajudariam a compor o seu currículo, né? Então, participação em eventos, em produção de material, fazer alguma monitoria, coisas que poderiam ajudá-lo a melhorar o seu currículo. E que como isso que eu estou fazendo hoje vai me ajudar no futuro para a minha vida profissional, né? Isso aí eu achei muito legal. E foi uma coisa que não foi intencional na época, né? Eu percebi essa mentalidade formando nos alunos. Tanto que muitos dos meus alunos se propuseram a fazer algumas atividades que para mim era até mais trabalhosa, era mais trabalho, nem era a minha intenção, mas eles quiseram fazer porque eles entendiam que isso ia ser bom para eles. Qual foi o envolvimento dos petianos na elaboração da primeira semana de estudos de física? Não lembro se foi 2013 ou 2004, tá? Tem uma dúvida, mas a gente começou e daí nós fizemos o PET Física em 2009. Então, na verdade, 2010, a semana de estudos de 2010 foi a primeira semana de estudos com a participação do PET. Então foi, no primeiro ano foi bem boa, porque eu tinha 8 alunos, né? Eles dividiram, foi importante que daí sempre, nas semanas de estudos anteriores, os alunos ajudavam. Então a gente chamava os alunos, um grupo de alunos que estavam interessados e distribuía tarefas. Já com o PET nós pudemos já ter essa garantia da ajuda já de antemão, né? Os alunos também ajudaram no processo de propostas de atividades. Então foi interessante, né, nesse sentido, o envolvimento, né? Tipo, se dar certo a semana de estudos era uma preocupação dos alunos do PET também. Ela ocorresse, tudo bem. E os alunos do PET começaram a propor atividades
tipo oficinas em algum momento, mas não foi na primeira, né? nessa 2010. Em 2013 nós tivemos o primeiro simpósio de física, e ele foi um evento maior, onde houve mais participação do ensino médio. Foi até o professor Rodrigo o coordenador desse evento. E os alunos do PET e do PIBID, no caso, trabalharam bastante, e nessa época que eles começaram a propor oficinas. E quais eram as dificuldades que o grupo PET teve para a iniciação do projeto, da ampliação do grupo? A primeira grande dificuldade foi espaço físico. Nós não tínhamos espaço físico. A universidade tinha interesse em ter os grupos PET, né? E ela prometia um espaço. Mas nós estávamos com uma falta de espaço aqui no CDT, que é um problema ainda hoje, né? Mas na época a gente não tinha um lugar especificamente. E a gente pleiteou esse lugar junto à direção de campus na época, mas foi complicado. E só para vocês terem uma ideia, tinha no bloco 2, aí em cima, foi feito próximo ao banheiro, próximo à entrada. A direção de campus construiu no bloco 2 duas salazinhas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, compensado, sim, fez com divisórias, duas salinhas, e falou que uma delas seria do PET. Nós fomos lá e pegamos uma, e a outra seria para uma divisão aqui do CDTEC, que cuidava de recursos audiovisuais, né? Só para você ter uma ideia da nossa importância, a pessoa que ia ficar nessa divisão não gostou da outra sala e pegou a nossa. Simplesmente disse que era nossa. E a sala que seria do PET ficava colada no banheiro, tinha um vazamento, saía água com um cheiro horrível, entrava dentro do PET. E nós tínhamos, acho que uma tomada lá dentro, era a tomada do corredor, e não tinha condições de ficar. Era horrível, assim, era pequeno, cheirava mal e não insalubre. E na época eu questionei com a direção de campus, a direção de campus veio até o nosso apartamento, se justificar que estava com problema de espaço. E a gente tinha um problema de espaço no próprio departamento de física. O departamento de física não tinha espaço. Esse bloco aqui ainda não existia. Não existia. Existia a expectativa de se criar esse bloco. E esse bloco foi projetado várias vezes. Cada vez que se pediu um novo projeto, eles diminuíam o tamanho dele. E eu sei que num primeiro momento esse projeto tinha 8 salas, 4 em cima, 4 embaixo, e tinha que fazer laboratórios, vir os professores aqui. Sei que depois ele foi expandido, o projeto foi aumentado um pouquinho e foi acertado que nós teríamos um outro espaço. E de repente uma sala ficou... Olha, sempre teve essa clareza dentro do departamento de física que o PET é importante. Então, de repente, nós precisávamos uma sala para o PET e o departamento todo concordou que seria uma sala desse bloco, independente de qualquer outra coisa, né? Então, teve essa sala, que não é grande para 12 pessoas, né? 13, né? A estrutura não é grande, mas que acho que não é muito diferente do que os outros PETs têm dentro da universidade. Essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade que eu tive no primeiro momento foi com o financiamento. Estávamos tendo alguns problemas com as verbas do PET lá com o governo federal e por uma questão burocrática, questões de extravio de documentos e coisas assim, eu fiquei todo o meu período sem nenhuma verba de custeio. E mesmo assim os alunos participavam dos eventos? Sim, os alunos iam em eventos todos, não iam tanto assim, mas iam para os eventos e custeando, coitados, né? Eles pagavam com o dinheiro deles, né? Mas assim, foram 3 anos e meio, acho que eu fiquei sem... A primeira verba veio com o próximo tutor, o professor Fábio. E toda aquela atrasada foi cancelada. A parte, o Pedro deve saber, a administração dos grupos PETs feitas pelo MEC assim, é muito precária, do governo federal. Na minha época tinha um funcionário do governo federal que cuidava de todos os PETs. Então essa interação do PET com Brasília, com o MEC, sempre foi muito problemática. Mas internamente era tranquilo.
no centro. Só tive esse problema com o espaço, mas passou, foi um momentozinho, a gente cria alguns atritos. Hoje eu vejo o professor, converso com ele, o professor Léo, que era administrador, fico até envergonhado de tanto que eu briguei. Qual era a sua visão em relação ao programa antes dele ser implantado aqui e como você o vê hoje? Antes eu conhecia pouco do PET. Quando eu não conhecia grupos PET na minha época de estudante. Não sei se, acho que já existiam na minha época de estudante. Eu nunca tinha ouvido falar porque na minha universidade não tinha e não era essa prioridade deles. Eu ouvi falar de grupo PET aqui, da Unicentro. No momento achei uma coisa interessante quando eu ouvi falar, porque tinha geografia, né? E depois, quando nós ficamos interessados, no ano que nós ficamos interessados em montar o grupo PET, então o professor Luiz Fernando Cótica, que foi o primeiro a propor um grupo PET aqui no Departamento de Física, ele foi aluno do grupo PET em Maringá. Isso que ele já sabia, ele falou. Então ele veio falar para nós que era importante, porque ele tinha essa experiência como aluno. E daí ele contando no departamento, através dele que eu fui conhecer um pouco mais sobre o grupo PET, né? E naquele ano mesmo. E hoje, eu acho que ele é uma ferramenta importante para um departamento que quer melhorar a qualidade dos seus alunos. E um departamento como o nosso, um curso como o nosso, um curso de física, em que a pós-graduação acaba sendo muito importante, envolvimento dos alunos, em querer estudar bastante, cuidar da sua formação, de se envolver com projetos, saber trabalhar com projetos, saber trabalhar com cumprimento de metas. Você fala, se você tem metas, você prestar contas do que você está fazendo para outras pessoas, principalmente quem está pagando para você, né? Esse compromisso, essa responsabilidade, que normalmente essa responsabilidade vai aparecer no aluno depois que ele se forma, lá na vida profissional dele. E aqui, com os grupos PET, já começa antes, na graduação, os alunos já começam a ter esse tipo de responsabilidade. Então eu acho extremamente importante. No tempo que o senhor fazia faculdade, tinha algum programa parecido com o PET que ajudava os alunos? Como eu falei para vocês, o meu curso, eu fiz o bacharelado, só que eu fiz noturno. O bacharelado era junto com a licenciatura no meu curso. Você entrava no curso só e depois você separava. E você podia não separar, você poderia terminar ao final do curso ter os dois diplomas, né? Só que o bacharelado com a licenciatura tinha o diurno em 4 anos e o noturno com 5 anos. Na época eu preferi fazer o noturno porque eu tinha que trabalhar, tudo, né? Então era melhor para mim. E na noite a gente não tinha nem o departamento aberto, pra você ter uma ideia. Assim. Não tinha informação quase nenhuma. Eu fiquei sabendo da iniciação científica, assim, porque um professor chegou para mim e falou, tem uma vaga de iniciação científica de um outro professor. Você não quer se inscrever, não sei o que, daí que eu fui fazer. Então, era muito difícil. Né? Mas não só o nosso curso, outros também. Haviam outros PETs? Havia algum PET no Federal? Federal? Devia haver, mas eu não conhecia. Devia haver, mas eu nem sabia nada. Lá no Centro Politécnico, acho que não tinha nenhum, porque era uma coisa mais assim lá de outros campos que tinham mais curso de humanas e coisas assim, né? Mas a gente tinha muita dificuldade. Hoje tem... Bom, onde Unicentro é uma universidade menor, isso já facilita um pouco a interação, a troca de informações. Quando teve na nossa instituição lá na Federal, teve a primeira vez um encontro de iniciação científica estadual. Acho que foi tipo no IAIC, mas não tenho certeza, mas foi lá na Federal. E a gente teve contato com os trabalhos de iniciação científica das outras universidades estaduais. E foi para nós assim, um espanto, assim, nossa, quanta coisa que você faz nas estaduais, você não sabia. Pesquisas legais, importantes, a gente não conhecia. Pois é, que o programa PET, né, a gente foi num evento uns dias atrás e a gente viu que havia programas PET com mais de 25 anos. Então é um programa bem antigo. E lá na Federal, né? Na Federal tinha alguns lá. Na Federal tem alguns, mas eles não eram, não me lembro de ser nenhum no Centro Politécnico, sabe? Se tinha, ele era muito quietinho lá. E depois que eu fui fazer parte do programa PET, que eu fui em eventos também, eu soube que tinha alguns antigos lá na Universidade Federal, mas não eram ali do nosso campus. E aqui também teve um processo de seleção interessante, porque na minha época, quando eu comecei, na minha época de na época que a gente fez o nosso
nosso projeto, a instituição apresentava os projetos. Então, para o MEC, os projetos eram projetos institucionais. O que a instituição fazia era uma chamada interna. Então, a instituição fazia uma chamada interna dos departamentos que estavam interessados, dos cursos que estavam interessados. Da instituição preparava uma seleção interna. A seleção era quantos projetos o MEC permite que a instituição apresente. Então, na minha época, a instituição poderia apresentar 3 projetos de PET, mas a universidade fez uma seleção interna. Eu lembro que era assim no começo, quase no final do primeiro semestre. Nós sentamos rápido aqui, conversamos, foi aquela que, como eu falei para vocês, teve uma discussão sobre quem seria o tutor, porque a princípio era o Cótica que estava interessado, o Luciano Cótica, mas ele não pôde mais ser o tutor. E dá um certo trabalho o projeto. Então, na verdade, tinha que definir o tutor, era definir quem iria fazer essa parte inicial, né? Então, como eu falei, eu acabei ficando como tutor por uma questão de viabilidades de outras pessoas e tudo. E nós apresentamos um projeto, a gente achava que estava tudo bem, mandamos para a universidade e ele foi recusado na primeira seleção. A nossa sorte é que só teve um projeto aprovado internamente nessa primeira seleção. Então a universidade deu uma oportunidade para os recusados refazerem o projeto. Se não, olha, se a universidade tivesse já aprovado nessa primeira seleção os 3 que ela precisava, ela já teria cancelado os outros. Mas ela só aprovou um, ela só achou que esse um estava adequado. Eu fui atrás de orientação de alguém mais experiente. Isso é muito importante, a gente sempre tem que perguntar para quem sabe. A gente, se não sabe fazer, vai perguntar para quem sabe. Daí eu fui conversar com a tutora do PET de Geografia. E eu cheguei para ela e falei, o que está ruim no nosso projeto? E ela sentou e apontou todos os pontos falsos. E ela marcou, e isso era férias, tinha acabado o semestre, era em julho. Ela marcou uma reunião comigo aqui na universidade no recesso. Eu vim aqui com ela, ela apontou todos os pontos e eu refiz no período de recesso. Ainda bem, né? Que no recesso a gente não tem tanta atividades assim, a gente tem um tempo para essas coisas, né? Eu fui, acho que, o único tutor que refez, o único projeto que foi refeito e reapresentado. Os outros não reapresentaram. Por isso que eu acho que talvez não fossem 3, talvez fossem 2, porque eles já tinham um pré-aprovado e o outro foi só nosso. E reapresentamos de novo, porque precisava fazer isso no período de recesso, né? Não ia dar tempo de fazer o período. Então o nosso foi, obrigatoriamente a universidade teve que aceitar o nosso, porque... E, para nossa sorte, o nosso fomos aprovados. E aquele que foi internamente aprovado já de cara, como estando bom, não foi aprovado pelo MEC. Então, a gente tem esse detalhe, esse viés. Você tem que passar por uma seleção aqui, e essa seleção aqui, critérios diferentes de quem está selecionando lá em cima. Então, é uma coisa complicada. Eu acho até que é complicado porque aqui você passa por um viés de seleção por pessoas de outras áreas. E depois lá no MEC você vai ser selecionado, você vai ser avaliado por pessoas da sua área, que tem uma visão parecida com a sua. Então foi assim, nós foi aprovado, que sorte. Só para fazer os méritos, então a professora que era tutora do PET que me orientou foi a professora Marquiana. A professora Marquiana, depois ela se tornou a pró-reitora de extensão. Então, professor, na tua opinião, que você tem percebido que os alunos que participam do PET, eles têm uma facilidade maior para entrar numa pós-graduação depois, ou nem tanto comparado com os outros alunos que não participam do PET? Né? Eu acho que tem. No geral, é que a maior parte dos alunos que participaram do PET são os nossos formados, né? A gente teve poucos alunos que não tiveram alguma experiência com o PET. Existe uma demanda de alunos para pós-graduação grande até no Brasil, para os alunos de física. Então, os alunos que desejam fazer uma pós-graduação, que concluem o curso de física, olha, tradicionalmente é assim, no Brasil inteiro. O aluno concluiu o curso de física, já é algo importante no currículo dele, né? O aluno que conclui o curso de física, que deseja fazer uma pós-graduação, normalmente ele não tem tanta dificuldade assim, de se aceitar em alguma pós-graduação, desde que ele se disponha
algum lugar. Ele conseguiu ir em algum lugar fora, lugar, talvez não a cidade que ele queira, mas algum centro universitário do Brasil que tenha pós-graduação em física, ele pode encontrar. Os alunos nossos têm conseguido fazer com bolsa. Os alunos que não conseguem com bolsa, geralmente são os alunos que desejam ficar na cidade, ou desejam ficar numa cidade muito próxima, daí tem muitos alunos, né? Eles aceitam isso, fazer um curso de pós-graduação sem bolsa, porque eles querem ficar vinculados ao emprego deles que eles já têm, ou ficar perto da família. Mas os que não têm esse tipo de restrição, eles têm conseguido bolsa. Antigamente existia uma certa restrição com relação ao licenciado que quisesse fazer uma pós-graduação em física pura ou aplicada, que não fosse ensino. Então, algumas instituições tinham uma certa restrição. Os nossos alunos nunca tiveram esse problema. Eu acho que é o PET, porque eles saem daqui com um bom currículo. Eu acho que surpreende assim, quem está analisando o currículo deles, que eles são os alunos licenciados com essa formação. Né? E sempre tem exceções, né? De alunos que não se deram bem. Mas eu acho que as exceções não eram os petianos. Acho que os alunos petianos todos se deram bem. E como eu disse para vocês, por essa responsabilidade já quando eles trabalham, vocês vão perceber, conversando depois com outros alunos, muda muito. Quando o aluno entra numa pós-graduação, a cobrança sobre ele é muito grande. Os professores de uma pós-graduação, eles esperam dos alunos muita independência de trabalho. E nesse sentido, eu acho que os alunos que saem aqui do PET já têm essa filosofia de trabalho e eles surpreendem os professores. Quando eu fiz o meu primeiro relatório PET, que depois de 2009, no final, começo de 2010, eu tive que fazer um relatório das atividades de 2009, na época tinha uma dinâmica, não sei se ainda é assim hoje, mas como existiam poucos grupos PETs até no Brasil todo, a gente fazia os relatórios e os relatórios eram avaliados por 2 outros tutores. E a gente recebia a avaliação do relatório. E eu gostei das 2 avaliações. Nossa, né? Uma das avaliações foi uma avaliação positiva, no geral, claro, né? Sem problema. A segunda avaliação foi uma avaliação também positiva, mas com uma pequena crítica, que eu gostei. Ele dizia assim que o nosso grupo PET tinha um enfoque desproporcional na pesquisa. Os alunos nossos estavam trabalhando mais com a área de pesquisa, que quando você fala ensino, pesquisa e extensão, né? O nosso PET estava com um foco muito maior na pesquisa, ele colocou como uma crítica. Quais eram os aspectos dessa pesquisa de produção? Eu sempre, e uma coisa que foi criticada foi o que eu fiz na época. Eu falei para os alunos, vocês vão ter que fazer um projeto de pesquisa, não necessariamente comigo. Pode ser com outro professor e vocês têm que entrar no programa de si. E lá no relatório eu coloquei como uma das resultados que os alunos participassem de si. E ele criticou dizendo que era um outro programa, que não era do PET. E eu percebi que dava para se entender a questão que a pesquisa que o PET deve fazer era diferente, né? E eu percebia isso na época com outro PET da universidade, não os 2, o outro, um dos 2, de que uma certa divisão entre o programa de iniciação científica na universidade e a pesquisa do PET. Então tinha tutor que pedia que os alunos quisessem fazer IC, poderia, mas que não atrapalhasse as atividades do PET, não interferisse nas atividades do PET. E que independente da IC, o aluno deveria desenvolver uma pesquisa no PET. Então, na verdade, a crítica que foi feita eu achei positiva. E eu gostei disso. Eu acho que essa crítica acabou virando a característica nossa, a principal característica nossa. Né? Que os nossos alunos estão sempre fazendo alguma atividade de pesquisa. Claro que eu acho que sempre faltou, talvez seja uma deficiência, de fazer uma pesquisa coletiva, na minha época, né? Tanto que essa pesquisa que vocês fazem sobre a caracterização do aluno do curso de física, eu acho essa uma importante pesquisa coletiva. Vocês fazem uma pesquisa que é do PET. Né? Então, eu sentia que os outros 2 PETs antigos tinham essa atividade, que não precisava necessariamente ser só uma atividade de pesquisa, mas uma atividade de extensão maior. Os outros PETs também tinham atividades de extensões grandes, assim, muito grandes. Essa talvez na minha época eu senti que faltou isso. As extensões sempre foram mais relacionadas a visitas a escolas,
e atividades como semana de estudo, oficinas, alguma coisa assim, mas a gente nunca teve um grande projeto, na minha época nunca teve um grande projeto de extensão, e outros departamentos talvez tenha sido essa uma Então, professor, para finalizar, eu queria te perguntar se o senhor possui algumas ideias para melhorar o programa agora. Como eu falei para você, falei agora há pouco, dentre as coisas da minha época que eu achei que ficaram faltando, eu acho que vocês estão suprindo. Os tutores depois, né, o Pedro e não sei o que já veio antes do Fábio, né, de fazer uma pesquisa que unisse todos, né, no mesmo projeto. Por outro lado, é uma coisa complicada, a gente acha que falta, mas também tem que tomar um cuidado, um bom senso de não fazer atividades demais que possa prejudicar a formação de vocês, que possa prejudicar o envolvimento de vocês com a graduação, com as suas aulas, com as suas avaliações, conteúdos. Então a gente tem que ter um bom senso que a gente quer fazer algo que melhore a formação de vocês, mas não pode fazer atividades demais que vai atrapalhar o curso de graduação. Então esse bom senso, na minha época de tutor, eu brincava, eu dizia assim que eu atuava mais coibindo as atividades dos alunos, né, as demandas que apareciam, falando não façam isso, não vamos fazer isso, porque senão os alunos não estudavam. Eu tinha que garantir que eles estudassem, que eles fossem aprovados nas suas disciplinas e concluíssem o curso. Então, alguma grande ideia, assim, alguma coisa muito diferente para ser feito no programa, eu não sei. Às vezes eu tenho pequenas ideias de coisinhas, atividades que possam ser feitas dentro da atividade maior que já está sendo proposta pelo PET. Por exemplo, o que pode ser feito de pesquisa, o que pode ser feito de extensão, mas uma pequena atividade só, né? Mas não nada muito maior. Acho que está muito bom. Está maior o programa hoje em relação ao que foi feito na minha época, com atividades muito boas. Só tenho elogios a fazer hoje. Queria agradecer, professor, por aceitar o nosso convite e ceder seu tempo, né, para conceder essa entrevista para a gente do PET aqui. E muito obrigado, professor. Esse podcast foi gravado no grupo PET Física Unicentro em Guarapuava e editado por Luciano Cardoso.